Como é que saiu a tua paixão do Inter? Vem de família? Tu ia no Beira-Rio desde pequeno? Conta um pouco da tua trajetória, assim, porque Vamos tu lá. chegou no Inter e tu foi ninja, né, meu? Porque Ninja. tu virou conselheiro e acho que é o conselheiro mais novo a se eleger presidente, assim, num período pequeno. Então, né? mano, me orgulha muito isso, até às vezes me emociona, porque eu nunca pensei em ser presidente do Inter, nunca coloquei isso como um objetivo de vida, jamais, nem me passava pela cabeça isso. Eu, com criança, eu morava nos fundos da casa da minha avó, e a minha avó tinha em Porto Alegre, e a minha avó tinha 7 filhos. Minha mãe, acho que foi uma das primeiras filhas que casou e foi morar, construiu uma casa no mesmo terreno, nos fundos da minha avó. E os meus tios, tinha 4 tios homens, 2 tias mulheres e a minha mãe. Eram 7 irmãos. Os meus tios moravam com a minha avó, jovens, quando eu nasci, e todos colorados, né? E frequentadores do Beira-Rio. Frequentadores de não faltar nenhum jogo, todos sócios do clube. Então, eu praticamente fui a todos os jogos do Beira-Rio quando eu era criança, né? E isso foi criando aquela cultura de uma criança que em todos os seus aniversários, né? Todos, eu tenho os registros lá, vários deles, com aquelas fotos de revelação ainda, com a camisa do Inter, né? Então, meus aniversários não tinha aniversário. Isso foi como muitas crianças que a gente hoje reproduz isso. E ali por, acho que 12, 13 anos, eu fui para a escolinha do Inter, né? E aí comecei no Eucaliptos, tentando ser jogador. Então o professor Joffre era o meu treinador. Qual era a tua posição? Cara, eu perambulei, eu tentei várias. Mas era só no desarme. Entendi tudo, né? Era só no desarme, não era criação. Comecei ali, aí fui pro Beira-Rio quando a categoria mudou para lá, né? Aí fui aluno treinado pelo professor Adão, que era um treinador também que trabalhou com vários jogadores depois. E quando chega no juvenil ali, eu vi que eu era do grupo 3, assim. Então tinha o titular, o reserva e eu era o terceiro. Vi que não ia dar certo, né? E decidi migrar para a carreira dos estudos. E aí me formei bom, segui a vida. Depois fiz pós-graduação em inovação. E acho que esse assunto que tu traz aí sobre inovação é um assunto também interessante. Uma hora a gente pode aprofundar ainda mais. Mas a minha vida foi dentro do Beira-Rio, né? Foi dentro do Beira-Rio. E por questões da vida, acabei profissionalmente tocando a minha vida, me afastei um pouco, nunca militei nos movimentos políticos do Inter de forma orgânica, né? E fui chamado, ali participei, 2013, 14, eu fui convidado pelo então presidente Giovanni Luigi para ingressar no conselho, né? E aceitei o convite dele, ingressei no conselho, nunca fiz parte de grandes movimentos políticos, né? Me organizei para estar presente ali no momento difícil que foi a gestão 15 e 16, onde a gente teve, né, temas muito complicados. E em 17, quando o presidente Marcelo Medeiros assume o clube, naquela situação, na época da Série B, ele me convida para ser vice-presidente de administração, né? E eu prontamente aceitei, fruto de uma discussão também com outras pessoas que a gente acabou se aproximando muito do mundo corporativo e com ideias importantes que a gente levou até o Marcelo e o grupo que estava assumindo para que a gente pudesse executá-las, né? Eu lembro bem de uma delas, que inclusive o Fabrício Falkowski escreve no seu livro, né? Que foi a iniciativa de chamar a EY, a Ernst Young, para fazer, naquele momento que a gente assumia, um diagnóstico do clube. Perfeito. Porque a gente achava importante, o nosso grupo, que para assumir uma bronca dessa, a gente tinha que saber o que a gente estava assumindo,
né? Qualquer lugar que tu chega, tu deveria fazer isso. Exatamente. E foi feito. E isso ajudou muito, inclusive, aos processos depois que se desencadearam, né? De descoberta de ações que foram feitas. Sim, porque gera os apontamentos, em cima daqueles apontamentos, Tu age. como se fosse na coisa pública, tu ter uma boa relação com o Tribunal de Contas, Exatamente. não fiscalizatória, mas de preventiva. E dele te Te dar dá o os caminho caminhos. para te buscar justamente essa governança. E a gente assume essa função, e eu fiquei ali. Então, eu assumo o conselho em 2015, né? Sou sócio do Internacional desde 1980 e poucos. Pedrinhas. Mas assumo o conselho em 2015, viro vice-presidente em 2017, fico como vice-presidente de administração 17, 18 e 19. Em 2020 sou convidado a ir para vice-presidente de futebol, ano de pandemia, né? Um ano difícil pra caramba. Sim. Né? E ali em 2020, então, eu saio, concorro à presidência e 21 assumo, e aí a história vocês acompanharam. Então, Onde é que tu tava no gol do Gabiru? no gol do Gabiru, eu estava em casa, Em casa. não fui, estava em casa com a minha família. Quando saiu o Fernandão e entrou Não, o a Gabiru, gente tu abriu botou a as mãos porta, na cabeça a também, gente abriu não? a porta. Quando saiu o gol do Gabiru, a gente abre a porta da casa, era um condomínio, saímos pra rua, parava de correr na rua e gritando, e aí voltamos e aquela tensão para terminar o jogo, né? Mas antes disso, essa pergunta foi... todo mundo botou as mãos na cabeça, né, mano? E foi... Agora, aquele toque é de quem conhece, né? Porque, pô, o Gabriel chegou à seleção Sim, e aquele tudo, tapa. né? E o próprio Abel, que já esteve aqui no Presidência, ele disse que ele estava treinando muito, né? E que ele estava fora dos planos e que por estar treinando ele A levou, decisão do Yarley também, de para quem tocar, acho que 95% naquela hora pensava que ele ia tocar na direita, né? E ele tocou na esquerda e levou fé. E o Gabiru, com aquela tapinha, né, guardou, gol inesquecível, né? E a gente leva isso na memória. Mas isso, o Alessandro, né, falando um pouquinho mais disso, é um torcedor de arquibancada. Né? Sabe eu que nunca tu tive podia uma... me ajudar num projeto aqui que eu quero fazer, que é fazer um Presença Colorada especial, que é o seguinte... Passar um dia com o Gabiru e com o Perdigão, acompanhando eles no trago, entendeu? Para ver como é que eu chego no final dessa... Tu não vai aguentar, hein? É, por isso que eu quero. Eu acho que viralizaria bombaria, né, cara? Porque são duas figuras também, né, cara? E ando percorrendo vários lugares, a gente fica sabendo aí, enfim, né, ainda trabalhando pelo Inter, né? Porque no fundo eles carregam, né, e vão carregar para o resto da vida, né? São jogadores identificados com o Internacional, né? E isso é indiretamente, mesmo que não sejam, né, funcionários do clube nem nada, mas indiretamente levam a marca do Internacional, levam a história do Internacional, né? Que é a história deles, né? A história do Gabiru é... E o guri da escolinha de base lá, quando cai a ficha, tipo assim, agora eu sou presidente do Inter, meu. Então, cara, isso que eu ia dizer, Que tu não esperava, né? Tu falou que não tinha essa expectativa. E eu falo isso porque, assim... Eu quero te dizer o seguinte, eu sei que tu é um exemplo disso, né? Tua família, teu pai é um conselheiro antigo do clube, contribuiu muito e contribui muito com o clube, tu vem, né? O que eu vou falar aqui não é nenhum demérito, pelo contrário, mas é um grau de dificuldade que o Internacional permitiu, né? Eu nunca... tive nenhum familiar meu no conselho, eu nunca tive a possibilidade na minha infância de frequentar setores onde eu sei que a política é mais efervescente, como as perpétuas, as cadeiras. Eu sempre fui um torcedor realmente de arquibancada, né? A minha infância, até a minha adolescência, até os meus 17, 18 anos, muitas vezes foi com meus primos na Coreia, porque a minha família, junto com meus primos, não tinha condição e a gente tinha que ir lá. Era bom de ver jogo na Coreia também. Era uma confusão. Eu via no Bar 4, era ali uma do confusão. lado da 12 também. Era uma confusão. Tá? Então, isso me orgulha muito de poder ter chegado nessa condição, né? Hoje, de presidente do Internacional, passando, né, por esse convívio. E isso me deixou muitos aprendizados, né? Inclusive o aprendizado de ser resiliente. Porque quando o cara vem da arquibancada, como eu vim, é óbvio que eu reclamei demais das direções. Eu, inclusive, tinha um lema, né? Eu não vaiava jogador. E eu brigava com as pessoas na arquibancada quando vaiava os jogadores, porque eu dizia o seguinte, a responsabilidade não é dele. A responsabilidade é de quem o trouxe ou quem o escalou. Exato, perfeito. E hoje, quando as pessoas criticam o presidente, eu tenho que entender que isto é
passional. A gente é torcedor passional. A gente não é um torcedor racional 100% do tempo. Tem horas, seja na vitória ou seja na derrota, que tu sai do teu script. Não adianta. Tu sai ou porque tu comemora demais e aí perde a razão comemorando, ou porque tu tá, desculpa a expressão, puto da cara, entendeu? E vai esbravejar e vai reclamar e vai querer solução. Então, como torcedor, eu sei disso. Então, quando eu saio na rua e alguém, por um lado, me abraça, me elogia, eu sei que aquilo pode terminar no outro dia. Claro. E quando o cara me xinga, eu também sei que aquilo pode terminar no outro dia. Perfeito. Basta que os resultados aconteçam. Ter esta consciência te ajuda a levar a função de presidente, que é uma função que não tem nada igual. Nada igual. Porque tu tem que ter ali elementos, vamos dizer assim, profissionais, racionais, de decisão, que tem que cortar na carne, tem que tomar uma decisão de vender um jogador que é ruim, que tu não quer, mas tu tem o elemento passional, tu é torcedor, tu sofre com aquilo, tu vive aquilo, né?